Estamos na nossa primeira aula online. Bem-vindos a esse novo formato que nós temos aqui. Por conta do coronavírus, a Fundasa nos propôs esse novo formato. E eu vou começar essa nossa primeira aula, revisando os conteúdos que nós já vimos na primeira aula. Mas como fazem já quase 4 semanas que nós não nos vemos, eu vou relembrar vocês de alguns desses assuntos já estudados. Então nós vamos começar hoje com o enquadramento na nossa primeira aula. Depois nós vamos passar para a mistura de cores. Eu vou passar rapidamente depois com luz e sombra, e depois eu vou passar luz e sombra com cor, que aí sim é um conteúdo mais novo que vocês não viram. Depois disso nós vamos passar por outros exercícios de misturas e tudo mais, mas hoje nós vamos focar no enquadramento, que é a primeira aula. A partir de agora vocês vão ver só minhas mãos e os materiais, então nós nos vemos em breve. Nossa primeira aula, novamente, com minhas mãozinhas aqui. Então nós vamos agora para o enquadramento propriamente dito. Não vou ficar aqui enrolando, vou logo ao conteúdo, que primeiramente para que serve esse enquadramento, Ele serve para que você, quando for desenhar, saiba colocar seus elementos de forma que fique bem distribuído na folha, de forma que fique coerente, de forma que você possa até brincar de certa forma com alguns elementos para que leve o olhar do observador, a pessoa que vai olhar o seu quadro depois, a percorrer diversos lugares no seu quadro, E também serve para você distribuir o seu desenho, o seu desenho, no caso aqui o desenho, mas a sua pintura, seja lá qual for, em determinado tipo de suporte, seja na folha sulfite, seja numa tela, seja numa parede, aonde for que você for pintar. Então, como a gente sempre começa, a gente começa pela margem. A gente vai fazer uma margem à mão livre. Esse enquadramento ele não usa régua, porque é uma coisa que tem que ser prático, rápido, e você só precisa entender mais ou menos como vai ficar essa divisão. Então a gente vai fazer uma margem à mão livre, tá? Lembrando que essa margem, ela não pode encostar na borda e também não pode fazer esse movimento, ela ser inclinada. Ela precisa ter essa distância da borda do papel, tá? Nós vamos fazer essa margem. Fez a margem, a gente vai distribuir em 3 partes mais ou menos iguais essa folha. Vai sair uma espécie de um jogo da velha. Então, como que a gente pode fazer isso de uma forma que fique mais ou menos parecida? Não precisa usar régua, tá, gente? Mas você pega e divide mais ou menos em 3 partes iguais, Aí o que você pode fazer? Você faz um risquinho para marcar mais ou menos, tá? Acho que aqui foi muito. E na parte de baixo você faz outro risquinho, tá? A mesma coisa você vai fazer desse lado. Você vai dividir em 3 partes mais ou menos iguais. Aqui a mesma coisa. Gente, não importa se vai ficar reto ou não. Não é esse o momento de você se preocupar com essa questão da reta, tá? Aqui é você passar um traço sem medo de ser feliz, tá? A mesma coisa desse lado. Junta, só passa um traço sem medo de ser feliz, assim, tá? Tá vendo? A intenção não é ficar reto, tá? Porque se fosse para ficar reto, eu estaria pedindo para vocês usarem régua, tá bom? Então, para que serve esse espaço? Para que você divide esse espaço? Aqui nós temos mais ou menos a proporção da Lei Áurea. A Lei Áurea é uma lei que está no nosso mundo, em praticamente tudo que é natural, desde uma folha, de uma concha, e ela é uma lei de proporção, Eu não vou entrar muito em detalhes nessa questão, mas ela é uma lei. A Lei Áurea é como se fosse a divisão certinha das coisas, sabe? Que existem no modo natural. Depois eu posso até fazer uma aula mais própria, só falando da Lei Áurea. E aí esses quadrados aqui, eles vão representar aonde minha imagem vai ficar. O que eu posso fazer? Eu posso pegar, dividir metade desses quadrados, das beiradas, tá? E por quê? Porque se meu trabalho estiver dentro desse espaço, ele está bem distribuído em relação à folha. O que eu costumo falar? Isso aqui, por mais que as pessoas chamam de regra dos 3 terços, eu não considero uma regra, Eu não falo desse jeito, eu falo enquadramento justamente para não assustar os alunos, no caso vocês. Porque a intenção aqui é vocês conseguirem
distribuir bem o desenho. Significa que você pode passar dessa margem, desse traço que você fez, que não vai ter nenhum problema, né? O problema mesmo é passar o seu desenho desta margem, porque aqui essa margem ela é meio que uma margem de segurança para quando você for, por exemplo, vai pintar uma tela. Depois você vai colocar uma moldura, a moldura ela vai comer um pedacinho da tela. Então, se aqui tiver uma informação importante, uma sua assinatura, por exemplo, vai sumir. Então, a intenção é o desenho nunca passar dessa margem, tá? Então, o seu trabalho estando dentro desse espaço, ele já está bem enquadrado em relação à folha. Outra dica importante é você colocar os seus elementos no encontro das linhas. Então, no encontro, você colocar os elementos. Vamos supor, né, se você não vai desenhar um trabalho que ele exige muito da folha, você quer desenhar 2 elementos, por exemplo. Como é que você vai preencher esse espaço? Vamos supor que você vai e desenha uma garota aqui, desenhar bem simplesinho, só pra gente ter uma noção. Você vai desenhar uma garota aqui. Você vai preencher esse espaço. Só que você precisa preencher esses outros espaços aqui para ele não ficar vazio em relação ao espaço, né? Porque quando a gente desenha um desenho muito pequeno, a pessoa que vai olhar o seu quadro depois, ela vai ficar com esse olhar vazio aqui, né? Por quê? Porque vai ter um desenho aqui no meio e o resto vai estar sem nada ou com nenhuma informação relevante. Então a pessoa vai olhar para o seu trabalho, ela vai ficar voltando aqui, deu uma travadinha. Então, quando você desenha um elemento aqui, esses outros espaços, eles ficam vazios e você precisa preencher com alguma informação, seja ela com uma pintura diferente ou seja ela com algum elemento. Aqui no nosso trabalho, por exemplo, a gente poderia colocar árvores aqui e a copa da árvore começar a partir desse elemento aqui, por exemplo, né? Porque aí você já estaria também preenchendo esse espaço aqui, que ele está entre esses 2 pontos em que é necessário preencher. Isso aqui é um pouco de conceito de composição, tá? Então, eu dei um exemplo diferente do que eu dou na sala de aula, porque eu queria que vocês também vissem isso por outro ângulo, para não ficar uma coisa repetitiva. Outra coisa que é importante, quando você está fazendo o seu trabalho, se você desenhar um trabalho muito grande em relação à folha, pode dar aquela impressão, quando a pessoa vai olhar, que o seu trabalho não teve folha suficiente, não teve tela suficiente para colocar todas as informações que você queria, e aí a pessoa também se perde assim, no olhar da pessoa. Então é preciso ter esse caminho, né, onde você vai colocar os seus elementos, aonde você vai colocar o seu trabalho, né, seus elementos de cena, para que ele fique coerente em relação à folha. Em relação à folha, em relação à ideia que você quer passar. Então, por exemplo, você quer passar aquela coisa assim de que essa garota está em primeiro plano em relação a todo o resto, né? Falar assim, o que é mais importante da sua cena? A garota, não as árvores. Então essa árvore ela poderia ir lá para o fundo, né? Elas poderiam nascer a partir daqui e essa garota está aqui mais para frente, junto com alguns outros elementos que rodeiam ela, por exemplo. Tá, gente? Isso aqui ele sai um pouco também só do enquadramento, ele entra em várias outras técnicas de Gestalt, que é outros conceitos que eu não vou entrar aqui, talvez eu até faça uma outra aula explicando todos os conceitos de Gestalt, que ajuda na composição dos elementos, dos desenhos na folha. Mas nesse momento é só, se você quiser dar uma ênfase maior para um objeto na sua tela, você também pode usar essa questão não só das cores de contraste, que é uma coisa que a gente já estudou, e que eu vou retomar, como também de elementos de cena. Você pode usar elementos que rodeiem ela, e que façam ela parecer mais importante. Então, por exemplo, aqui, suponhamos que eu não tenho nada, mas eu poderia colocar uma árvore e eu não queria colocar uma copa da árvore aqui. Essa árvore está em primeiro plano. Mas aí, chegando aqui nessa área, onde a linha se encontra, eu poderia colocar uma moita, por exemplo. Ou aqui, eu poderia colocar um buraco e acrescentar uma coruja. Então, assim, colocar elementos para conseguir compor a cena como um todo. Quando eu levo isso para a sala de aula, eu falo sempre da fruteira, né? Então, a fruteira, se eu entrasse com essa questão
do enquadramento, ela estaria mais ou menos dentro desse espaço aqui que eu determinei. Então todos os meus elementos teriam que passar por esse objeto, né? Tá vendo? A fruteira ela passa por esses pontos, a minha fruta ela passa por esses pontos, o que transforma o meu trabalho numa composição bem feita, porque ele está preenchendo tudo, os pontos importantes. Mas isso não é uma regra, né? Apesar do nome levar regra, eu acho um nome muito forte, porque o que não pode é se perder nisso, achar que seu trabalho tem que se enquadrar dentro dessa regra. Ele tem que estar próximo disso, né? Tem que estar dentro disso aqui, mas não necessariamente como uma regra, como algo totalmente obrigatório. É isso que eu quero falar, tá? Geralmente quando a gente desenha essa fruteira, ela fica com esses espaços aqui vazios, e esses espaços você pode acrescentar outras coisas sem necessariamente acrescentar uma figura, tá? Então a gente pode acrescentar um copo, uma garrafa, qualquer outra coisa que preencha esse espaço todo aqui, né? Se a gente fosse acrescentar, sei lá, suponhamos que seja isso aqui, um objeto qualquer. Isso ajuda você a visualizar melhor e a preencher esse espaço colocando um objeto. Se você não quiser colocar nenhum objeto, fala assim, não, eu quero que seja só a fruteira. Na hora que você for pintar, você coloca uma informação de uma pincelada diferente, de uma cor diferente, de uma textura diferente, porque aí você preenche esse espaço sem necessariamente acrescentar alguma outra coisa, tá bom? Então é isso a aula de hoje, eu queria falar sobre isso, acrescentar mais algumas informações, depois eu vejo se eu faço aulas mais elaboradas de composição, mas a gente não vai focar um pouco de aula de desenho, um pouco de aula de pintura, né, mexendo com cor, a gente vai vendo como que a gente vai fazendo isso acontecer, tá bom, gente? Por enquanto, muito obrigado. A aula de hoje é isso. Se tiver qualquer dúvida, vocês perguntem, tá bom? Estou aqui para responder. Tem nosso grupo do WhatsApp. E é isso. Espero que vocês desenhem muito esse fim de semana. Ou essa semana. Tchau, tchau.